Na verdade, o problema surge por uma falta de autoconhecimento, que é a base do processo como um todo. Qual é a imagem que você está deixando? É isso. Pode ser um excelente profissional, mas se ele não sabe expor, não sabe comunicar, perde sentido. Esse é o grande trabalho da marca pessoal, você ter essa estratégia de saber conduzir tudo isso, trazendo o holofote para cima de você. Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado aqui pela sua audiência e já vai ficar aqui o convite. Faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e também ative aí o sininho para que você seja então notificado sobre outros episódios do podcast Os Conselheiros, assim como também outros conteúdos aqui da Board Academy para levar mais experiência, informação, pílulas de sabedoria para vocês que nos acompanham. No podcast Os Conselheiros, nós sempre convidamos aqui empresários, executivos, conselheiros, profissionais que trazem uma pitada de informação sobre a sua área de atuação, compartilhando conosco insights valiosos. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente com esse meu convidado, que começou a carreira lá atrás como publicitário, mas hoje ele é um Personal Branding Advisor. O que é isso? Ele cuida da marca pessoal de pessoas. Não basta ser, você precisa parecer ser. Não adianta ter um ótimo currículo, uma vasta experiência, mas ninguém te conhecer. Ou pior, te conhecer da forma errada. O seu posicionamento, a sua postura, aquilo que você está deixando ir ao mercado, não reflete quem de fato você é. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com ele, meu amigo Paulo Moretti. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com você hoje para bater um papo sobre esse tema mega importante, necessário, que lá atrás, em 2012, eu falei que era a moeda de troca do profissional. Hoje, na verdade, é o seu maior ativo, né? Que é trabalhar a sua marca pessoal. É verdade. Aqui na Board Academy eu costumo brincar que não dá para ser conselheiro 007, conselheiro espião. Ninguém sabe que você é conselheiro, ou seja, as suas chances de ser contratado como conselheiro, elas passam a ser remotas também, né? O conselheiro ele precisa se divulgar, a sua especialidade, as pessoas, os amigos empresários precisam saber que ele é conselheiro. Costumo dizer que a pior coisa que pode acontecer para um conselheiro, seja da Board Academy ou de qualquer lugar, é ele descobrir que um amigo empresário montou um conselho, contratou conselheiros e depois virou para ele e falou assim: pô, Paulo, eu não sabia que você também trabalhava com isso. Foi um erro fatal. A gente vai falar sobre isso e sobre outras coisas, então não sai daí, fica aqui conosco. Paulo, todo o nosso podcast, a Rafaela briga comigo aqui, a nossa diretora, mas eu costumo dizer o seguinte: ninguém nasce na carreira ou no cargo específico que a gente aprende aqui. Essa é uma foto, né? Você foi lá publicitário, hoje é esse personal branding, mas como começou essa trajetória? Conta de forma breve para a gente como tudo se iniciou. Vamos lá. Bom, formado em publicidade já, né, com um estúdio de criação há 32 anos. Em 2010, eu falo que não é entre safra profissional ali, eu resolvi fazer uma pós em branding para complementar a minha área. E nessa pós, ali quase no final, trabalho de conclusão, eu falei, poxa, a gente trabalha o marketing para o corporativo e trabalha o marketing pessoal, e eu tinha escrito já nessa época o meu primeiro livro, eu falei assim, caramba, estou fazendo branding, deixa eu ver o branding pessoal. E aí comecei a dar uma pesquisada, lá fora já se falava desde 2009 sobre o tema, e aqui no Brasil pouquíssimas pessoas falando sobre isso, e ainda menos desses poucos falando realmente correto sobre o tema que é estratégia. E aí, numa discussão ali com o meu coordenador do curso, que virou um grande amigo, ele me convidou nessa minha inquietude, ele falou assim, então, a gente monta um módulo para o nosso MBA de branding sobre personal branding. E aí eu criei um modelo de trabalho baseado no modelo de construção de uma marca corporativa, fazendo as adaptações necessárias, e acabou saindo uma metodologia que desde 2011 para 2012 eu venho aplicando, não só em profissionais, mas também em cursos, instituições de ensino e instituições corporativas falando sobre esse tema.
né? E acabei me apaixonando. Falar, né, conectar pessoas já é muito bacana. E aí quando você tem no fundo, como pano de fundo, a estratégia, ou seja, você consegue tangibilizar aquilo que os outros não veem, como você bem colocou, né? Poxa, eu não sabia que você era um conselheiro. Eu falei, como assim não? Pois é, o erro está na sua estratégia. Você não soube se posicionar para poder comunicar isso de forma efetiva. E aí, junto com isso, vem uma série de outros complementos, que foi em 2024, um mestrado nos Estados Unidos, na Florida Christian University, em neuromarketing, onde eu validei cientificamente a minha metodologia. Então, pelo menos até o ano passado, que foi a última vez que a gente conversou com o pessoal lá, eu sou o único profissional na minha área no mundo com um método cientificamente comprovado. Então, isso é muito bacana para trazer a credibilidade exatamente para o público que eu trabalho. E junto com isso vieram outras formações, psicologia positiva, neurociência, perfil comportamental, inteligência emocional, coaching, que também faz parte desse trabalho, e o mais interessante que é microexpressões faciais. Tudo isso eu falo que é para ajudar esse serzinho simples que é o ser humano a se entender um pouquinho mais, né? Ei, você conhece os programas de formação da Board Academy? O PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é uma ampla caixa de ferramentas que vai levar você do zero aos conselhos empresariais. Quer saber mais a respeito? Clica aqui embaixo, faz o scanner do QR Code e saiba mais sobre o nosso programa de formação. Você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, ajudar empresas de todo o Brasil. Participe conosco, seja um board member. Olha, esse tema é super importante. Você, board member, que sei que está nos acompanhando aqui, você não pode ir embora. Acompanhe até o final, porque isso pode fazer toda a diferença na sua carreira como conselheiro. Muitos dos nossos alunos chegam aqui na Board Academy depois de terem passado 30, 40 anos de profissão, né? Alguns, inclusive, por muito tempo na mesma empresa. E aí, vem para a Board Academy, faz a formação, e quando chegar ao final da formação, entendem que só a formação, só o certificado não vai abrir as portas necessariamente para as posições de conselho. É preciso um trabalho de prospecção, é preciso um trabalho de marketing, de visitas, de reuniões. E uma frase muito comum que a gente escuta aqui de alunos que passaram muito tempo, especialmente aqueles que passaram muito tempo numa mesma empresa, é o seguinte: eu não sei me vender. Né? Então é uma dificuldade, porque nunca trabalharam na área comercial, nunca tiveram que vender nenhum produto, e aí, em não vendendo nada, de repente ter que se vender, segundo a expressão deles, é algo muito difícil. Sim. O personal branding, de alguma forma, é um posicionamento, é cuidar do meu eu, né, da minha marca, entender que eu sou um produto a ser ofertado ao mercado. E como quebrar esse paradigma do eu não sei me vender, ou eu não quero pedir favor para ninguém? Como é que é isso? Vamos lá, eu acho que assim, essa é a frase que a gente mais ouve, independente do momento de carreira, né, que o executivo ou a executiva esteja, seja numa transição, seja largando o mundo corporativo e se tornando só o conselheiro, né, ou tendo um portfólio de carreira. Eu não sei me vender, eu não sei, tenho vergonha e tal. Na verdade, o problema surge por uma falta de autoconhecimento, que é a base do processo como um todo. Por quê? Eu falo que o autoconhecimento não é a questão de eu vou sair, abraçar a árvore, a me autoconhecer. Não é bem isso. Na verdade, é você fazer uma imersão em você, entender ali, eu falo que é organizar as fichas que estão aí dentro, tá? Entender uma série de questões. Primeiro, imagem percebida e projetada. Como eu me vejo e como os outros me veem. Quando você começa a ter essa clareza, primeiro que eu falo que sai um pouco do coitadismo, daquela, eu não sou, eu não sei se eu sou. Você cruza essas informações e aí você começa a ter o que eu chamo de um fio condutor da tua comunicação. Você sabe como você é percebido, como de repente confiante, flexível, enfim. Você traz isso para a tua comunicação. Obviamente, entender sobre quais são os seus valores, seus diferenciais competitivos dentro desse processo todo que você viveu corporativo. Tá? E aí, o que é a grande falha das pessoas, dos profissionais? É não saber com quem eles querem falar. Não adianta, se eu não sei quem eu sou, eu não sei com quem eu vou falar, obviamente eu não vou saber me vender, né? Me promover para o mercado, fazer meu marketing. Então, isso é um grande problema para a maioria de vocês, e eu sei
por experiência já daí de 16 anos trabalhando. Então, quando eu tenho essa percepção, né, a imagem percebida definida, e eu sei com quem eu quero falar, essa conexão me torna mais assertivo. Então, eu vou saber o que falar. Por exemplo, um grande problema para esses executivos, para os conselheiros e conselheiras, é trabalhar o LinkedIn. Tá? O que eu vou colocar? Mas o LinkedIn não é só colocar a foto lá e um pouco do meu currículo? É por isso que você é mais um dentro do LinkedIn, né? Exatamente nesse. Você não é intencional e estratégico. Então, desde essa concepção do teu head, do teu sobre e o teu conteúdo, ou seja, a linha editorial que a gente vai desenvolver, ele está baseado no teu posicionamento. Exatamente. Com quem eu quero falar. Hoje, no meu LinkedIn, eu devo ter ali, na minha rede, 85%, com certeza, são C-level, CEOs de grandes empresas ali. Então, quando eu posto um conteúdo, e no meu caso eu trabalho todos os dias a rede, isso não significa que você vai ter agora que parar a sua vida para poder fazer esse trabalho. Ele tem que ser dentro da tua realidade. 2 vezes por semana, 3, 4, que nem eu faço todos os dias. Mas os meus conteúdos, eles estão sempre conectados com a necessidade do executivo, da executiva. Né? E agora? Eu não tenho mais o crachá, perdi a cadeira. Como é que eu fico? Isso é um ponto interessante que você está trazendo. Quando a gente fala da marca pessoal, talvez a pessoa confunda com a questão da autopromoção. Então não é você estar nas redes sociais, por exemplo, todo dia com uma foto cada vez mais bonita sua e uma frasezinha de impacto ou no evento. Não é isso. É entregar valor para sua audiência. Se tornar, eu digo que é você se tornar um líder de pensamento na sua área. Para quê? Vamos lá. O personal branding, para sintetizar o conceito, eu diria que é o seguinte: é a gente buscar tudo que você tem de bacana, seus valores, seus diferenciais competitivos, tá? Trazer isso para o jogo, o que te torna único. Com qual objetivo? Criar conexões, montar construir a tua reputação e fazer com que as pessoas te busquem pelo teu conhecimento. Ou seja, a hora que lembrarem de conselho, vão lembrar de Board Academy, marca. Quando lembrarem de um conselheiro, puxa, preciso de um conselheiro para a área tal, é o teu nome que tem que vir primeiro. Né? Então, quando pensam em personal branding, pensam em Paulo Moretti. Só um exemplo que foi muito bacana, já pela 3ª vez essa questão aconteceu. E aí eu falo a respeito de posicionamento mesmo. 3 clientes diferentes, possíveis clientes com quem eu tenho conversado, vem sempre a pergunta na minha entrevista com eles: como que você chegou até mim? Indicação, não sei o quê. E eles falaram: olha, eu estive pesquisando e olha que interessante, o ChatGPT me indicou o seu nome. Uau! Aí eu falei: opa, o trabalho com desenvolvimento de ferramentas, com pesquisas usando, porque aí as pessoas têm aquela: o ChatGPT veio agora para tirar o meu trabalho, né? Ou eu vou terceirizar tudo para ele. Na verdade, é uma baita ferramenta que você tem que saber fazer ela trabalhar para você, né? Onde eu quero chegar? O meu movimento nas redes sociais, dentro do LinkedIn principalmente, networking, que é algo que a gente conversou um pouco já, né? Mas é extremamente importante no dia a dia, juntamente com as ferramentas que você utiliza, que estão aí no mercado, elas podem ser o seu embaixador de marca, vou dizer assim. Vamos falar dessa forma. Interessante. Outra dificuldade que a gente percebe aqui em parte dos nossos alunos são as viúvas das empresas. Vou chamar assim, tá, pessoal? Desculpa aí se você está vivendo isso, mas é uma realidade. Eu trabalhei X tempo na empresa tal, logo eu sou o Marcelo, não sou nem Marcelo Simonato, eu sou o Marcelo da empresa tal. E com aquele empresa tal, eu abro portas. Sim. Eu sou bem recebido aqui, ali, e acho que eu tenho um ótimo networking, que vai estar sempre ali à minha disposição. Só que o dia que eu deixo esse arroba, eu começo a descobrir que mais de 50% daqueles contatos não estarão mais abertos para mim. E aí é um problema, porque aí o executivo descobre que ele não era o Marcelo de tal lugar, e sim o Marcelo Simonato, que tinha que valorizar esta posição. Exato. Como marca, né? Você tem encontrado isso também no mercado, e como resolver isso? Vamos lá. Bom, isso é algo importante. Aliás, toda quarta-feira eu publico uma newsletter e eu trago muito
esses temas, né? Do tipo assim, como é que está o teu CNPJ, seu CPF sem o seu CNPJ? Tá? E o problema é exatamente esse. Quando você pega executivas que estão no mercado e principalmente numa mesma empresa durante muito tempo, a tendência é ele se fechar no mundo dele, ali das necessidades, ou seja, estou sendo pago, entre aspas, para trazer aquele resultado, isso está rolando, só que ele se anula. Tá? Se dependendo do cargo, ele tem o marketing da empresa que vai trabalhar o LinkedIn dele e automaticamente o que vai fazer? Traz a empresa e ele na sequência. Né? Então, o que a gente tem que inverter. E quando você vê, você perdeu a sua identidade. Esse é o grande trabalho da marca pessoal, você ter essa estratégia de saber conduzir tudo isso, trazendo o holofote para cima de você. Não é a autopromoção, o marketing vazio, pelo contrário, é um marketing estratégico baseado no teu posicionamento. Então, estive no evento X, e simplesmente eu não vou fazer uma foto do evento e colocar ali para dizer que eu estive. Quais foram os insights que eu trago para cá? A gente começa a fazer esse movimento. E, obviamente, você tem que trabalhar muito essa questão de entender que você, uma hora, pode deixar de ser o executivo daquela empresa. Eu tenho um caso de um cliente que terminou, agora comigo já a mentoria, vice-presidente de uma multinacional e que fez uma transição. E para ele, a frase que ele inclusive, me autorizou a falar exatamente é essa. Paulo, obrigado, porque eu entendi que eu não era o fulano da empresa tal. Eu era o fulano com sobrenome. Então, ele falou, isso me blindou para qualquer movimento. Trouxe a qualidade para mostrar para o mercado de quem eu era. Obviamente que nesse processo você perde muitos contatos, sim, porque aí você também peneira aqueles que tinham interesse daqueles que realmente eram conexões que você sabe que você pode fazer um networking futuro e tudo mais. Né? Então, o grande trabalho é você fazer essa construção sólida, que eu digo que o personal brand, ele é basicamente, a gente não constrói uma casa começando pelo telhado, e sim pelo alicerce. Personal brand para a gente é esse alicerce que vai dar a base para você depois se promover online e offline. Bacana. Eu tô com uma lista de perguntas aqui que são demandas aqui dos nossos conselheiros aqui para você. E hoje, coloca a sua pergunta aí, coloca o seu comentário também no chat aqui, que a gente vai tentar responder todas ainda hoje. Tem executivos que dizem o seguinte, conselheiros, né, board members que vêm para cá e ainda estão atuando como executivos, e eles dizem que eles não podem ficar aparecendo nas redes sociais, porque senão a empresa vai olhar aquilo com maus olhos. Cara, você está aqui para trabalhar para a gente ou está se divulgando no mercado? Está procurando emprego? Está insatisfeito? E aí ele fica com dúvida do que fazer nessa situação. Como resolver isso? Vamos lá. Aí nós temos dois pontos. Primeiro, que são as empresas que ainda não entenderam que os seus executivos são os maiores embaixadores de marca. Tá? E aí ficam com receio do promover, vou deixar ele fazer a promoção, a autopromoção, vamos dizer assim, para ele se promover para ir para outro lugar no mercado? Ou vão achar que eu estou fazendo isso porque eu estou buscando uma transição de carreira? Não. Na verdade, quando você tem aquela clareza que eu falei da imagem percebida e o público com quem você vai falar, automaticamente você é a voz da empresa. Parece ridículo o que eu vou falar, mas assim, as pessoas ainda parece que não perceberam que empresas são feitas de pessoas e negócios são feitos entre pessoas. Essa é a grande verdade. Então eu preciso encantar o outro. E qual é a mensagem que qual é o teu posicionamento, qual é a mensagem que você deixa da tua marca, por exemplo, antes de você entrar para uma sala de reunião? As pessoas sabem do tipo, putz, o Marcelo vai trazer coisa boa hoje. O que será que ele vai falar hoje? Vai ficar enrolando? Então, qual é a imagem? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sem falar que você, além de ser um embaixador da marca, quando você trabalha estrategicamente, você é um profissional que retém e atrai talentos para a empresa e, obviamente, é um líder ou uma líder muito querida e seguida, né? Não pela imposição, mas pelo que você agrega para as pessoas. E isso tudo, na construção da marca, no processo, ele fica muito claro. E você começa a ter a clareza de como se comportar. Então, quando eu falo, principalmente usando a rede social, né, mais usada profissionalmente, então, você pode trazer diversos temas.
E no tema que você coloca, você pode fazer o gancho com a empresa que você está. Mas o LinkedIn é seu, não é corporativo. Então, você tem que trazer ali a tua percepção do assunto. E aqui nós tratamos assim, dessa forma, ou eu tenho um case aqui na empresa assim, que a gente resolveu desse jeito e tal, não sei o quê. É esse o trabalho de você criar o valor para a tua marca, né? Fazer o valuation da tua marca, criar esse equity que muitos deixam de lado durante a vida, pela carreira. Meu pai foi um exemplo. Ele foi 27 anos executivo da Ericsson. Cresceu lá, saiu de lá e acabou. Pena que na época eu ainda era muito novo, eu não trabalhava nem com publicidade, mas ele seria um caso perfeito, porque o dia seguinte não tinha contatos, não tinha networking, não tinha perspectiva. Era literalmente a aposentadoria. Né? E, infelizmente, hoje a gente sabe que os executivas têm uma carreira longa ainda. Né? Então, saio do topo da idade dentro do corporativo, mas eu tenho a carreira de conselheiro, de consultor, de palestrante, de escritor, enfim. Tem um ponto aqui importante, né? Até citando o meu exemplo. Eu em 2000 olha só como é que são as coisas. Eu em 2015, eu acho que eu comecei a escrever artigos no LinkedIn em 2015, se não me falha a memória. Em 2017, eu fui convidado para participar de um livro em coautoria, nem sabia que isso existia. Foi aí que eu conheci o Farias na época. Participei do livro. Gostei da brincadeira, decidi escrever um livro solo. Escrevi um livro solo, comecei a ser convidado para dar entrevistas sobre o livro e, consequentemente, acabei sendo convidado para palestras, ok? Primeira coisa que eu fiz, eu fui na sala do CEO da empresa para contar para ele, olha, escrevi um livro, estamos aqui de presente, alguns lugares aí estão me chamando para dar entrevista sobre o meu livro, né, e eventualmente algumas palestras. Eu contratei uma assessoria de imprensa para me acompanhar nessa história. Sim. Então pode ser que neste momento que eu estou aqui na sua sala falando com você, numa rede social minha esteja sendo postada alguma coisa. Eu estou te falando muito transparente porque eu sei que a Rádio Peão, daqui a pouco vão estar falando assim, cadê o Simonato? O Simonato não está na empresa. O Simonato só está em rede social. Então eu acho que essa transparência, acho que isso aqui fica para o nosso ouvinte, né? Transparência. Você vai se divulgar. É importante ter a marca pessoal e divulgar nas suas redes, com certeza. Mas tem um diálogo aberto se você está trabalhando numa empresa ainda para não ficar um eu acho, será, que eles entendam o que você está fazendo e também pedindo, como você falou, autorização. Eu posso citar que eu sou executivo dessa empresa, eu posso falar da empresa, até onde eu posso ir ou não, porque... Do compliance, né? Exatamente, você pode sem querer, eu já vi um caso de um colega perder o emprego numa grande empresa de tecnologia americana, que eu não vou citar o nome, porque ele fez um vídeo de dentro da empresa. No escritório dele, ele pegou aqui e gravou uma live. Só que deu para perceber que o ambiente era da empresa, mandaram ele embora. Então. Parou para pensar nisso? Nós tivemos um presidente da República que também fez lives de certo lugar e foi fortemente penalizado por causa disso. Então, toma muito cuidado com esses detalhes, a transparência acima de tudo, as aprovações necessárias se você, né, tem o seu ganha-pão ali, funcionário de uma empresa, então nada melhor do que comunicar antes. Concorda? Não, perfeito. O que eu mais falo no início das mentorias é exatamente isso, transparência. Para você com o teu público e para com a empresa na qual você está. Exatamente, porque pode ser um baita canal para a empresa, também para ela poder ter essa visibilidade por intermédio da tua imagem ali, do teu conteúdo, mas se isso não estiver muito claro no jogo, pode te causar um problema como esse. E óbvio, né? Você tá ali no seu horário de trabalho, na sua sala, fazendo live de conteúdos que tecnicamente não fazem conexão com o dia a dia do teu negócio. É uma questão de falta de bom senso também. Também. Né? Então você tem que ser muito estratégico ao entender que pode ser um complemento, né? Tem que estar claro, se você falou uma coisa que é perfeita. Eu tenho um mentorado, ele está numa grande empresa brasileira de mineração, e ele terminou o processo
dele, e no final do processo a gente tem toda a parte de estratégia do tipo, e agora? Como que você vai querer promover essa marca que você tem compreensão? Aí ele traçou tudo, ele falou, só que antes eu tenho uma reunião com o meu CEO, que eu vou conversar com ele, comentar com ele que eu fiz todo um trabalho de assessoria de marca pessoal, tal, só que dentro desse projeto dele surgiram ideias para ele trazer para dentro da empresa, projetos que ele pode fazer, que vai alavancar a marca dele, mas que vai trazer benefício para a empresa. Olha. Então, quer dizer, a transparência, né, faz total sentido. E entendendo, a empresa colaborando nesse sentido de compreender o trabalho que a pessoa está fazendo, é fantástico. Como eu falei, você se torna um embaixador da marca corporativa sem custo extra, né? Vamos dizer assim. E isso é muito bacana. É verdade. A gente tem visto no mercado, né, algumas ações nesse sentido, quando você pega lá o dono da Havan, Sim. Quando você pega o CIMED, quando você pega a Cacau Show, né, acho que são própria Heloísa Helena. Então tem alguns casos bem emblemáticos onde você tem a figura do sócio ali, ou do CEO, representando a marca, falando pela marca e gerando essa conexão hoje em dia. E eu acho super legal, porque quem melhor para vender a empresa do que os próprios sócios fundadores da empresa. Mas quando eu penso na camada executiva, que é um funcionário, de alguma forma isso não pode ser perigoso, porque ele atrela a imagem dele àquela marca que não é dele e que amanhã ele estará saindo dali indo para o concorrente. E aí agora eu vendia chocolate tal, e aí agora eu vendo tal. Cara, mas você falava tão bem do outro, agora você está vendendo esse aqui. Isso não pode ser um tiro no pé? Sim. Aí a gente está indo também num ponto que você tem esses profissionais emblemáticos, que é o dono da empresa, que por um lado é interessante, porque amanhã eu vendo essa empresa de chocolate. Qual que é o equity desse dono, né, que vendeu a empresa? Olha, vamos amarrar o negócio, mas ele tem que ficar pelo menos mais 2 anos representando a empresa para a gente fazer essa transição. Garoto propaganda da empresa no mínimo. No mínimo, até a gente conseguir descolar isso. Ponto. Né? Senão a gente vai, por exemplo, virar o garoto da Bombril, né? O Casas Bahia, quer pagar quanto, que aí queima e entra no que você falou. Quando eu falo do executivo, por isso que ele tem que ter o domínio da rede dele, para que a rede não seja a empresa... Hoje estou no evento da empresa falando sobre isso. Hoje estou em nome da empresa fazendo isso. Não, é o contrário. Quando você traz você como gerador de conteúdo dentro daquilo que você deseja falar na sua rede, falando de rede social para expor mais aqui, né? Eu começo a trazer temas que estão conectados. Eu vou falar de conselho, vou falar da importância de se ter a formação em conselho consultivo, ou o que um conselheiro precisa para trabalhar com empresas familiares. E você vai trazendo insights, né? Tecnicamente você pode falar, e aqui na Board Academy nós trabalhamos assim. Ok, então você minimiza esse impacto, né, que tem de você estar vinculado diretamente a uma marca. Você, volta a falar, parece repetir, mas você se torna um embaixador. A partir do momento que você faz uma transição, obviamente isso vai estar tranquilo dentro de uma estratégia, você vai ter que começar a fazer o quê? Até você entrar numa outra empresa e você se tornar também esse embaixador da marca, o advogado, né, da marca, vai demandar um período também. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai estar gerando conteúdos que vai minimizar aquele anterior e vai fazer uma transição suave para a próxima. Tá? Isso tudo pensado, volto a dizer, sempre... Tudo que a gente faz é de forma estratégica e intencional. Então eu vou trazer conteúdos, não é toda a minha postagem, todo o meu conteúdo que eu tenho que bater a empresa. Mas eu posso fazer esse meio de campo. Hoje estive palestrando num evento tal, num summit tal, em nome da Board Academy, e os insights que eu tive hoje vendo os outros palestrantes foram tal. Beleza. Amanhã você vai falar sobre... conselho, mas você está falando como, né, o Marcelo, que está ali falando em nome dele, trazendo os pensamentos dele, e as pessoas vão fazer essa conexão? Vão, mas ela é menor.
Então é saber você dosar isso na tua linha editorial, nos seus conteúdos, não pesa a mão nem para um lado nem para o outro. Então você tem que ser muito estratégico mesmo. Paulo, agora, quando a gente fala de marca pessoal, conteúdo é importante, mas imagem também, né? Porque não adianta eu ser um ótimo escritor, ter um ótimo conteúdo, publicar diversos artigos lá. De alguma forma eu tenho que atrelar aquilo à minha imagem. A minha imagem, ela é ou uma foto ou ela é um vídeo meu. E aí eu fico pensando aqui que nem todo mundo tem essa sua habilidade de fala. Existem ótimos profissionais que numa mesa de reunião, vai colocar a mão na mesa e vai gritar e vai falar e vai fazer acontecer, mas coloca o cara, câmeras, ação. Congelou. O cara congela, não tem carisma, não tem... E aí, como é que faz para resolver isso? Bom, tem alguns caminhos, a gente tem que ir entendendo, né? Dentro do processo, eu tenho clientes que chegaram comigo que eles não eram nem low profile, era no profile. não gostava de exposição, tal. E aí você vai entendendo que, na verdade, essa dúvida, esse medo, ele surge primeiro de eu não sei o que eu posso falar e eu não sei para quem eu quero falar. E a gente volta naquela história, né? De imagem percebida e de saber quem é o teu público-alvo. Esse é um ponto. O outro, realmente, tem pessoas que são tímidas. Aí a gente pode fazer um trabalho de comunicação. Entender que você sabe o que você está falando e que você consegue expor também ali. Eu te diria que 90% dos casos é não saber o que postar e ter medo do que os outros vão falar. Mas eu vou colocar aqui que podem achar. Gente, o que podem achar é uma incógnita para todo mundo. Eu já tive, um mês e meio atrás, eu tive uma postagem de um artigo que eu estava falando exatamente para C-Levels. E teve uma moça que veio lá na resposta e deu uma paulada do tipo, não, mas os colaboradores são muito mais importantes, mas assim, foi meio pesado. E eu, como já aprendi, eu não respondo de primeira. Levantei, fui tomar um café, né, eu brinco, ruminei a ideia, voltei, sentei, falei, bom, agora vou responder. Agradeci a colocação dela, entendi o seu ponto de vista, porém, esse texto foi desenvolvido para C-Levels. Mas se você trocar esse conteúdo aqui, mudar as palavras C-Levels para colaborador, você vai ver que é a mesma coisa, porque nós estamos falando de pessoas. Neste caso, eu estou falando especificamente para aí a pessoa... Então, assim, você vai ter que lidar. Assim como você está numa reunião e nem tudo que você vai colocar numa reunião vai ser aceita. Vai ter alguém que vai bater na mesa, vai ter alguém que vai ser contra. E aí, como que você se posiciona? Se acanha e perde a tua fala? Inclusive, eu trato isso num dos pontos dentro da assessoria, que são, eu chamo de limites internos e externos, que são gatilhos. E a gente discute esses para exatamente você ter esse 5 segundos. Não, peraí, não é assim. E você poder se posicionar. E vou te falar, a maioria dos casos, a grande maioria, esse medo da exposição ou de não saber falar, achar que não sabe falar, ele vem da obscuridade do que falar e para quem falar. Olha só que interessante. Eu lembro, certa ocasião, que um colega meu, ele falou assim, Marcelo, colega de condomínio, muito legal esse trabalho que você está fazendo, estou te acompanhando nas redes sociais, você é coach, né? Aí eu parei assim, falei, coach? Não, eu sou coach, eu sou conselheiro. Ah, pensei que você fosse coach. E me chamou um grande alerta isso. Porque não é simplesmente estar nas redes sociais postando qualquer que seja vídeo, foto, imagem, artigo, o que quer que seja. Mas é realmente a curadoria do que é, para quem é, para passar a imagem correta. Porque eu não sei, eu ouso dizer, você me corrige, que é melhor não aparecer do que aparecer errado. Com certeza. Você está passando a mensagem errada, não tenha dúvida. E é duro a gente ouvir. Eu não sabia que você trabalhava com isso. Ah, não é coaching? O que é então? Né? E aí você tem que explicar o que você fala, caramba, tá lá nas redes. Primeiro não tá ponto. óbvio. Não tá óbvio. Aí é que tá. Pode estar claro para você. Então, um grande exercício que eu faço e eu recomendo, independente daqueles que trabalhem com já a sua marca pessoal, aqueles que querem trabalhar, pegue o texto que você está querendo publicar. Né? No começo vai ser um pouco difícil, mas se tem alguém próximo, pede para dar uma lida. Entendeu? Que não seja da tua área.
né? Eu brinco na parte de publicidade, quando eu atuava, eu lembro que nós tínhamos lá uma moça que fazia a nossa assessora para assuntos de limpeza, né? Eu brincava com ela lá. E eu falava, vem cá, dá uma olhada nesse anúncio aqui. E aí, o que você achou? Paulo, eu não entendi. Então, peraí. Veja, eu não estou falando por uma questão hierárquica, porque ela é uma moça que fazia limpeza. Não, se eu não conseguir deixar claro, minha esposa ela é dentista. Ela é extremamente cartesiana. Eu passo para ela também. Eu falo assim, aí, ficou meio estranho para mim. Não está claro, volta. Não é que você está errado. Né? O teu conteúdo está ok, só que a forma como ele está depurado para as pessoas não está funcionando. Aqui na Board Academy, é curioso isso. Quem já fez alguma formação com a gente, especialmente online, e em algumas turmas, eu ora dou aula, ora sou o anfitrião, aquele que acompanha o professor. E o anfitrião, ele tem que fazer um papel meio de chato, porque ele dita ali o ritmo, o tempo, mãozinha levantada para uma pergunta, esse tipo de coisa. E quantas vezes eu tenho que intervir numa pergunta de uma pessoa que tem um problema sério de comunicação, porque levantou a mão para tirar uma dúvida. Mas aí no meio disso, ela começa a falar e ela se enrosca nas palavras e na ideia. Só um minuto. Qual é a sua pergunta? Porque eu estou perdido, o professor está perdido. Por favor, de forma objetiva. Você leva isso para uma reunião do conselho. Essa pessoa não dura um ano se a comunicação dela for desse jeito. Eu não sei se é porque é prolixa ou porque sabe demais, porque tem muito conteúdo, mas é um problema sério isso. Sim. Qual a imagem que você está deixando? É isso. Ele pode ser um excelente profissional, mas se ele não sabe expor, não sabe comunicar, perde o sentido. Ele é até bom. O que mais acontece, e que eu vejo nos materiais que a gente faz com os clientes, aparecer o seguinte, fica até estranho o que eu vou falar, mas vamos lá. É um ótimo executor de luxo. Ele não é um executivo estrategista. Sabe, olha, põe o Marcelo para ele resolve. Tá tudo certo. Poxa, a gente está pensando em promover. Cara, não, o Marcelo é muito bom aqui. Por quê? Porque você não soube comunicar, conduzir a tua marca de forma estratégica para mostrar. E essa questão da comunicação é fortíssimo o problema com as pessoas. Né? A síntese do tipo, o que você realmente quer perguntar? Qual que é a dúvida? Né? E quando você não tem essa objetividade, principalmente quando a gente está falando em conselho, o que vai acontecer? Pegamos a pessoa errada. Ele está mais deixando a gente com dúvida do que ajudando. Né? Por quê? Às vezes a cabeça pensa... Eu sou uma pessoa que eu estou aqui conversando, às vezes eu começo a criar o blueprint na minha cabeça. Assim, né? E eu sei que se eu for falar, vai encavalar e quem está do outro lado não vai entender. Espera aí que eu tive uma ideia, estou raciocinando. Vamos lá. Aí eu pego a linha de raciocínio, ficou claro? Isso é uma frase que eu uso muito. Está claro para você? Porque muitas vezes no teu dia a dia, você fala dos temas que para você já é ok. E a gente usa expressões técnicas o dialeto da nossa profissão e acha que todo mundo entende aquilo, não é verdade. Então, pessoal, quem é da contabilidade, quem é do direito, quem teve uma vivência internacional e usa muita palavra em inglês, né? Toma cuidado com esse vocabulário, pode ser muito normal, até bonito para você, mas talvez não conecte com aquele que poderia te contratar, e aí o tiro sai pela culata. Exatamente. Dependendo do cliente que você esteja como conselheiro, né? Talvez você vai pegar, por exemplo, vamos lá, uma empresa familiar. E isso é interessante, você ter a leitura do outro. Não é você está trabalhando a sua marca, mas você precisa ter a leitura do outro. Então, eu chego, por exemplo, numa empresa familiar. Essa reunião, muito provavelmente, o fundador ou os filhos que estão herdando estão ali. Como que você vai tratar para criar o rapport, né? Ou criar a conexão emocional ali com a pessoa que eu falo? Antes de qualquer coisa, a gente precisa criar essa conexão emocional. Quando você conectou, você vender a tua ideia no bom sentido, ela é muito mais fácil. Né? Então, eu entendo como ele funciona. Eu entendo como ela... olha, já vi que é uma pessoa muito questionadora. Então, eu já vou ter que estar preparado para responder, ou eu vejo que é uma pessoa, de repente, muito, vamos dizer assim, mais simples, no sentido de conhecimento. Então, não vou usar termos técnicos, eu vou mastigar
para ficar o mais claro possível para eu conseguir o meu objetivo. Exato, Não é? exato. Uma pergunta que fazem para a gente aqui também é a questão em relação a redes sociais, em ter uma rede, ou melhor, um perfil pessoal e outro profissional, se faz sentido ou não. Vou dar um exemplo. Marcelo, eu quero usar aqui o Instagram, um Meta, eu quero ter o meu perfil para postar foto com a minha família, o churrasco, o passeio que eu fiz, o esporte, não sei o quê. Só que aí eu crio uma outra para ser eu com conteúdo da empresa ou profissional como eu quero me vender, eu coloco tudo junto. Qual que é a melhor saída? Boa. Isso aí é tudo dia a dia, tá? Eu imagino que todo aluno seu aí, mentorado, passa por isso, né? E aí fica essa baita dúvida. Eu falo, o que você quer? Por exemplo, essa questão vamos pegar o Instagram. Eu tive cliente que, por exemplo, falou assim, cara, eu já tive problemas com sequestro na minha família e eu não quero expor. Então, você tem o teu LinkedIn pessoal e tem o teu LinkedIn profissional. Sem problema nenhum, só sabe que você vai ter que fazer a gestão. E outra, o teu LinkedIn, desculpa, o teu Instagram, né? Outra, o teu LinkedIn pessoal, ele é aberto ou ele é fechado? Porque aí entra um outro problema, né? Ou, cuidado, eu já tive cliente, por exemplo, que tinha separado, ok? Só que no pessoal dele, ele postou férias, ele era uma área de bebidas, e ele postou uma mesa na praia, lá em cima da mesa tinha a foto do concorrente. A bebida do concorrente. O que aconteceu? Mas estava no meu particular. Você não dá para dividir, não é Jekyll e Hyde, pessoal e profissional. É uma única coisa, você tem que ter cuidado. Aí é que entra a gestão. Não é? Então não posso nada? Pode. Por exemplo, o meu Instagram, ele é pessoal/profissional. Só que o feed dele, se você for ver lá, a maioria são conteúdos leves sobre marca pessoal, uma coisa ou outra que eu acho que faz sentido pessoal colocar lá. É mais profissional do que pessoal. Mas assim, é por uma opção. Agora, por exemplo, o Stories, eu falo que é meu playground. Então eu tenho lá, por exemplo, de manhã, eu faço sempre 3 postagens iniciais. Então eu tenho uma reflexão espiritual, que eu faço. Depois eu ponho uma reflexão sobre marca pessoal. E aí eu faço sempre um post, vamos dizer, um stories engraçado, cômico, enfim, sobre café, porque eu adoro café. E eu coloco lá. E aí, por exemplo, a gente fez uma mentoria e você, numa conversa comigo, soltou uma frase interessante ou algo que gerou uma discussão interessante. Pô, isso me deu, eu vou lá e gravo. Né? Sento lá na sala de casa e gravo. Como aconteceu há pouco tempo atrás, eu fui gravar e eu tenho um pastor australiano novinho e ele pulou no sofá para pegar carinho. Aí eu falei, bom, ferrou o vídeo, estragou. Aí eu falei, não, é a vida como ela é. E aí eu continuei coçando ele e falando o que eu tinha que falar. Então, o que tem que ser? Né? Você mesmo. Primeira coisa, você entender isso. Não é que não precisa estar tudo lindo, maravilhoso, luz perfeita. Hoje as pessoas querem, na verdade, a essência, elas querem você. Saber como é o Marcelo, como é o Paulo, enfim. E você traz o seu conteúdo em cima dessa conexão emocional que você gera. E aí você tem que entender, não, eu quero separar sim, porque eu vou falar um tema que não tem nada a ver misturar com a minha família, separa. Não, eu quero fazer tudo junto. Só tem esse cuidado da própria curadoria, que foi o que a gente falou. E aí, desculpa, mas tem um outro detalhe extremamente importante. Você não precisa também estar em todas as redes. Eu montei meu Instagram, montei meu TikTok, montei meu YouTube, montei meu LinkedIn. Está alimentando tudo? Não, então, o TikTok faz 6 meses que eu não entro lá. Melhor não ter. Melhor não ter. Onde está o teu público? A conversa é essa. Meu público é X, por isso que é importante entender aquela questão do público. Então, esse público, majoritariamente, ele está no LinkedIn, está no TikTok, está no YouTube. Então eu vou usar e vou potencializar essas redes. Essa é uma forma também de olhar, né? Se o meu público está no LinkedIn, então eu deixo o meu perfil do LinkedIn mais profissional e do Instagram eu vou usar ele como pessoal, já que o meu público não está lá, por exemplo. Pode ser. Você vai ter talvez alguns que vão migrar, vão cruzar exatamente, e está tudo certo. Né? Mas é bem isso, é você saber exatamente estrategicamente onde está para você realmente não... vou fazer conteúdo para o LinkedIn, preciso fazer conteúdo para o Instagram, preciso fazer conteúdo para o YouTube.
só que o meu público não está no Instagram e não está no YouTube. Eu estou gastando um tempo e dependendo, você está contratando, né, profissionais ali para poder fazer a gestão desse conteúdo todo e não está tendo retorno. E aí entra um outro problema só para complementar essa história. Estou em todo lugar porque eu contratei uma agência de marketing digital. Nada contra a agência, gente. Só que assim, se você não tem uma gestão de marca, se você não tem uma plataforma de marca pessoal, você não vai conseguir fazer a gestão. E aí vai chegar alguém para você e falar, Marcelo, tá bombando fazer uma trend, uma dancinha lá no Instagram, que inclusive semana passada eu postei um vídeo no LinkedIn e depois um artigo na quarta-feira. Vale a pena ver lá que saiu uma trendzinha do será. Não sei se você chegou a ver o pessoal falando, não sei o que, será? Fazendo ridículo, tá? No termo aqui, ridículo. Você vê assim, grandes profissionais, médicos, dentistas, advogados, replicaram isso assim, com escritórios bacanas. O público desse profissional, ele não está preocupado com dancinha, ele está preocupado com entrega, com resultado, com posicionamento da pessoa. Né? Na verdade, uma reflexão aqui, né, em voz alta, as redes sociais, que originalmente lá foram criadas para ser uma rede social, efetivamente, né? Sim. Ter o meu grupo de pessoas que estão distantes, torná-la mais próximo, né? Se tornou um grande marketplace para vender de tudo, ok, legal. Mas ele também virou uma grande vitrine de vaidades, de egos, né? Onde isso aflora de tal forma que você não quer estar lá, mas depois que você está, você também não quer mais sair. E aí você fica olhando lá uma curtida. Opa, dopamina que veio. Não sei o que, um like, um comentário. Tudo isso vai alimentando e vira um certo vício também. Pois é. Aí é que está o grande lance. Eu tenho 10 milhões de seguidores. Bacana. E quanto que traz isso de retorno para você se você não for um influenciador? Né? Tenho lá 10 mil seguidores, 10 mil conexões. Bacana. Quanto que isso te traz de retorno de negócios, de visibilidade, de convites? Não tem. Primeiro, provavelmente porque esses 10 mil aí, enfim, a maioria não está conectado com o que você faz ou não é o teu público que vai comprar o teu serviço, o teu produto e tudo mais. Né? Então, esse é um ponto. O outro realmente é ego. Você tem que tomar um cuidado muito grande. Você quer ser um influenciador, um influencer, ou você quer ser um influenciador? O influencer é o que vai fazer os milhões e que vai daqui a pouco ter lá os patrocínios. Agora, você quer influenciar outros profissionais, executivos. Uma referência na sua área. Uma referência na sua área, que é o líder de pensamento que eu sempre trago. E aí você vai conectar com essas pessoas de forma... Então, se você tiver 2 mil, 5 mil, mas que sejam realmente aqueles que geram negócios, que geram ali um engajamento no sentido de te trazer um retorno, fantástico. E aí você tem que tomar um cuidado. Eu não me preocupo, já me preocupei, não vou dizer que não, seria ridículo falar isso, mas quando eu realmente entendi que a minha estratégia não está em números de volume, e eu ter, por exemplo, numa postagem minha ou no meu LinkedIn, nas recomendações, a pessoa no mundo que é referência em personal branding, que é o William Arruda, um americano, recomendando o meu serviço. Aí sim, interesse, porque eu estou gerando realmente um impacto que está me traduzindo em algum KPI que a gente vai poder medir, que seja ele nesse retorno de trabalho ou indicações e tudo mais. Então, é um cuidado, mas não se percam com, mas eu não tenho tantos likes. Você pode ter... Vamos lá. Teve o caso daquele executivo que foi pego com a amante no show do Coldplay. Vamos lá. Né? Não é tão recente, mas é emblemático. Aquilo aconteceu, acho que numa quarta-feira. Na sexta-feira eu resolvi fazer não fiz uma postagem muito grande. Eu fiz um texto pequeno do tipo... levels, cuidado, né, com a imagem, tá? E não sei o quê. Eu tive, 40 curtidas, 3 comentários, tá? 17.700 impressões. Que isso, a gente que é dono da conta, nós conseguimos ver ali. O que isso significa?
Se eu tenho hoje, por exemplo, 8 mil pessoas na minha rede, significa que, entre aspas, 8 mil, os meus 8 mil conexões me viram, as minhas 8 mil conexões, e mais 8, 9 mil novas pessoas conheceram o Paulo. Se elas vão interagir, me seguir, buscar o meu trabalho, agora é um segundo passo. É a soma de várias ações dessa que vão fazer. Você entendeu? Então, aí você começa a falar, opa, isso é importante verificar. Teve um alcance. Então, esse tema foi importante falar. Aí eu posso ter isso como dica, né, de insight para buscar outros conteúdos seguindo essa mesma linha, porque o público achou interessante, está conectado com o que eu quero. E aí você vai fazendo essa somatória e vai virando uma bola de neve. Começam a vir, como você trouxe um pouquinho mais atrás, convite para participar de livro, podcast, palestras e por aí vai. Ei, você conhece os programas de formação da Board Academy? O PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é uma ampla caixa de ferramentas que vai levar você do zero aos conselhos empresariais. Quer saber mais a respeito? Clica aqui embaixo, faz o scanner do QR Code e saiba mais sobre o nosso programa de formação. Você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, ajudar empresas de todo o Brasil. Participe conosco, seja um Board Member. Então, são pontos que a gente vai vendo que como você falou, uma somatória de ações. É isso mesmo. Eu te apresentei como Personal Branding Advisor. O personal de academia é alguém que acompanha o aluno ali no exercício. Ele não faz o exercício pelo aluno, mas ele dá orientação, corrige postura, né? Monta a sequência do treino. Como é que funciona o trabalho de um personal brand? Então, eu sou lá executivo, o executivo está aqui, o conselheiro da Board Academy. Entendi que isso aí é importante e é isso que está faltando para eu decolar nessa minha carreira de conselheiro. Aí eu vou pegar o telefone e vou ligar para o Paulo. Como é que desenrola isso? Vamos lá. Eu tenho um bate-papo inicial, eu marco, né? Mando um formulário, que é um questionário baseado no meu MBA. Eu criei um produto baseado ali em neuromarketing, psicologia positiva e inteligência emocional. Você responde 10 perguntinhas que vão me dar um deep dive sobre você e você anexa o seu profile do LinkedIn. Tá? Eu gero um diagnóstico que eu chamo de Personal Brand Audit. É o primeiro passo. Esse diagnóstico ele vai dar para a gente o gap que tem entre a tua imagem percebida e o que você está projetando para o mercado. Para quê? Para que você tenha consciência de que, eu achava que, agora eu tenho certeza. E aí eu uso umas ferramentas, por exemplo, eu faço um videozinho. Então, neurologicamente falando, né, a neurociência, não sou eu falando para você e você falar para mim, o Paulo entende do assunto, ele está trazendo ali, ok. Né? Não, você vai ouvir uma apresentação falando com você. Marcelo, olha, aqui, não sei o quê, e aí te apresenta 5 minutinhos, depois eu abro esse diagnóstico na tela, vou mostrando e explico. Consequência, qual é o próximo passo? O próximo passo do processo é você passar pela assessoria, né, que é uma assessoria de mais ou menos 18 horas de mentoria ali, de assessoria, dividida em encontros de 1 hora. Tá? Uma vez por semana, porque a gente sabe como é a agenda do conselheiro, do executivo e do executivo. Então é um programa que vai levar alguns meses. Sim, geralmente 2 meses e meio, tá? Por ali, mais ou menos. Aí nós vamos passar exatamente pelo meu método, com 17 exercícios que nós vamos fazendo ali. Eu não te jogo no mundo do personal brand de cara, que a maioria dos profissionais não tem o conhecimento, então eu faço uma trajetória histórica ali do marketing para o branding, do branding para o personal branding. Obviamente, isso já fazendo sempre um trabalho de você pensar estrategicamente na tua marca, trazendo insights e com exercícios já. Todos os exercícios feitos online ali. Geralmente eu faço mentoria online para facilitar a questão de deslocamento. E sempre incomodando você a pensar estrategicamente sobre temas como imagem percebida, valores, o que te torna único, diferenciais competitivos, limites, e vou construindo com você um apanhado de informações, tá? E aí entra bastante a questão da neurociência no processo. Você tem uma série de informações aí já com você, a gente está dando um input demais, e em algum momento os neurônios vão conectar e dar a neuroplasticidade, as novas conexões neurais ali. Tá? E a gente vai criando as situações para construir o quê? Do meio para o final.
Falamos de público-alvo também, networking, importantíssimo. E aí eu queria o quê? O posicionamento. Baseado em tudo isso, eu tenho muito material para construir o posicionamento, que ele é baseado em 6 perguntas. Quem você é, o que você faz de diferente, para quem você faz, aonde você faz, por quê e qual a necessidade. Quando eu monto isso, eu tenho não só um pitch de apresentação, mas eu tenho também ali um posicionamento claro. Exemplo, se eu puder, rapidinho, eu sou o único publicitário, coach, harleiro, casado, que desenvolveu uma metodologia única para trabalhar a construção de marca pessoal para assessorar profissionais em qualquer momento das suas carreiras no Brasil, Estados Unidos e Angola, que queiram alinhar ou realinhar as suas marcas pessoais em momentos que eu digo que os profissionais estão comoditizados. Básico. Só aí, intencionalmente, eu trago o holofote. Primeiro eu faço uma conexão emocional, dependendo como é a questão do casado, o harleiro gosta de motos ali, e depois, mas como é que é a tua metodologia? Eu trouxe o primeiro holofote para você. Você quer saber mais? Vamos marcar, senta aqui, eu te explico. Mas por que Estados Unidos, Brasil e Angola? O que você quer dizer com comoditizado? E aí eu tenho toda essa... se você fosse, ao invés de um profissional, um dono de uma instituição de ensino que eu quisesse colocar o curso, eu poderia falar dos meus artigos científicos, dos meus livros. Então eu consigo modular esse meu posicionamento para o momento que eu estiver. E o legal é que, assim, não é aquela como me comportar via Google, que você fica meio duro, travado. É um texto teu que é passado, sei lá, um mês, ele já está na tua cabeça fácil e ele vai sair fluido. E às vezes é engraçado você falar isso, porque às vezes nós temos uma única chance de causar aquela boa impressão e poucos segundos. Pois é. E eu não estou preparado para um pitch rápido que me gere um segundo encontro, uma segunda fala. Porque ali eu já tenho estrategicamente tudo que eu quero trazer para a pessoa, para criar o desejo. Se ela realmente está precisando daquilo, vai conectar. E aí, junto com isso, a gente desenvolve missão, visão e propósito, assim como uma empresa, né? E no final, os objetivos que você tem. Agora que você passou comigo aqui praticamente nessa parte do processo 12, 14 horas, o que você quer agora? Paulo, eu quero trabalhar melhor meu LinkedIn, eu vou escrever um livro, eu quero me especializar como conselheiro consultivo, e aí a gente tem esses objetivos. Aí eu interrompo aí, entro com uma terceira ferramenta, tanto a primeira quanto a terceira elas são de inteligência artificial, baseado na minha base de conteúdo, né? Onde eu faço o quê? Eu pego a tua página inicial do LinkedIn, copio ela toda, jogo na ferramenta e ela me faz uma análise de semântica, semiótica, modelos cognitivos, junto com marca e tal, e ele me traz 3 bases de conhecimento relacional, emocional e de mindset, com percentuais e subitens de como as pessoas têm a tendência de ver a sua comunicação lá no LinkedIn. Olha. E aí o que eu faço? Por que eu trago ela depois? Porque é um relatório geralmente de 15, 20 páginas ali. Se eu trago antes e você lê, você vai ficar sugestionado para fazer o trabalho comigo. A ferramenta falou, eu vou colocar. E eu faço o contrário. Por quê? Aí eu peço uns dias, eu faço esse diagnóstico e falo, depois te apresento, tá aqui, tá vendo? Apareceu aqui no diagnóstico flexibilidade. Você colocou isso como um diferencial seu, tá? Ou como um valor. Então a gente vai cruzando. Olha, a questão aqui de você ser, sei lá, uma pessoa visionária ou inovadora, isso você podia colocar como diferencial. Esse aqui é um tema bacana para você fazer uma postagem no LinkedIn, um artigo, um vídeo. Eu venho trazendo todas essas considerações, cruzando essas informações. Fechado tudo isso, aí depois eu tenho 3 encontros com os clientes, 30, 60, 90 dias, para pegar aqueles objetivos que ele tinha colocado e aí, como é que estão? Está com dificuldade? Obviamente, no meio do caminho também tem as ligações, né? Paulo, eu tô com Você não vai mexer em rede social com ele? Nesse momento, não. Eu tenho também, dentro do meu processo, a possibilidade de te dar uma assessoria de 6 meses de LinkedIn. Eu tenho uma LinkedIn Creator e jornalista que trabalha comigo. O que ela faz? Depois do processo, baseado em todo o material do todo o material da marca pessoal que a gente desenvolveu, ela faz um bate-papo com você para fazer um onboarding, entender o teu tom de voz, conhecer você um pouquinho, e ela te auxilia durante 6 meses com geração de conteúdo, ali de postagens e também de artigos, e busca de conexões. O que não vai, né,
te tirar a obrigação, vamos dizer assim, de você curtir, comentar, porque você tem que interagir, entender que aquilo é a tua rede e você precisa fazer também a tua parte, não é só terceirizar. E tá? isso é um ponto importante que você trouxe, caminhando aqui para o nosso final, que eu posso postar fotos, conteúdos, vídeos, muito bacana, ser um conteudista ali que entrega, mas eu preciso me relacionar com os outros, então curtir, comentar, me conectar com outras pessoas da rede é que vão fazer a tal da teoria da reciprocidade. Eu faço aqui, a pessoa faz aqui no meu, e assim por diante. A gente vai trocando. É uma via de mão dupla. Não é só eu entregar e achar que as pessoas vão ficar curtindo e comentando tudo que eu faço, sendo que eu nunca entro lá para fazer o mesmo, né? Posso te dar um exemplo fantástico disso. 2010 eu recebi... 2022. Eu recebi no LinkedIn uma matéria falando do Ricardo Bellino, um empresário, dealmaker, foi sócio do Donald Trump, né? E falando sobre que ele foi o primeiro brasileiro a fazer o valuation da marca pessoal dele. Falei, caramba. Mandei uma mensagem, me conectei com ele. Dessa conexão de conversa ali e tal, surgiu a oportunidade de eu fazer um estudo de caso e publicar numa revista científica o estudo de caso dele. Surgiu o convite para participar do livro dele. Clientes vieram através dele, né? Ele montou um curso e acabou me convidando para ser um dos profissionais que também está falando sobre o tema de marca pessoal ali dentro desse curso dele. Então, assim, a possibilidade, quando você se conecta e você se permite, por isso que não dá para ter o medo, se você precisa entender que não é falta de conhecimento, é falta de estratégia. Quando você começa e aí a pessoa vê valor também do outro lado e entra a reciprocidade, é a hora que as coisas começam a acontecer. Entendeu? Excelente. Paulo, para a gente encerrar aqui, como que as pessoas te encontram aí, redes sociais, site, ou seu, ou da sua empresa, enfim? Vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite aqui, para a gente bater esse papo, esse tema que eu adoro, né, e mega importante. Mas quem quiser pode me encontrar pelo site paulomoretti.com. Lá tem todos os meus conteúdos. Minhas redes sociais tem o LinkedIn Paulo-Moretti e o meu Instagram é @opaulomoretti. Então lá tem como me encontrar, ver os conteúdos, conhecer os livros e um pouco do meu trabalho. Excelente. Fica aqui a recomendação. Você que precisa de um apoio relacionado à sua marca pessoal, precisa ser mais visto para ser lembrado, nós recomendamos aqui o trabalho do Paulo Moretti como um personal branding advisor, então, para apoiar você nessa trajetória. Paulo, muito obrigado aqui pela aula, pelo bate-papo que, sem dúvida alguma, entregou muito conteúdo aqui para a gente essa tarde. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição. Se o pessoal também tiver alguma dúvida, pode passar para mim que eu respondo. Muito obrigado. A todos vocês que estiveram aqui conosco, se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido novamente a fazer a inscrição, ativar o sininho para receber, então, notificação de outros conteúdos e muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.